Boa noite, meu nome é Vanessa, eu sou acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática, Campus Cifro, Cacoal, e nessa noite nós vamos apresentar um trabalho sobre o livro de Halliday, e especialmente o capítulo 8. Esse trabalho ele foi dividido em 4 pessoas, que é composto por mim, Janaína, Tainá e Daniel, e nesse primeiro tópico nós iremos falar sobre energia potencial gravitacional e elástica. E para fixar melhor esse conteúdo para vocês, eu vou apresentar um slide explicando um pouquinho desse conteúdo. Claro que é um assunto que requer bastante tempo, né? Bastante conteúdo, e eu vou explicar assim mais ou menos o básico para vocês terem uma noção de como funciona a energia potencial gravitacional. Primeiro, vou mostrar a definição, que é definição de energia potencial gravitacional. Ou seja, a energia potencial gravitacional é uma forma de energia associada à altura, em que um corpo se encontra a uma região do campo gravitacional não nulo. Ou seja, quando nós estamos numa altura e iremos descer, então ali há um campo de energia. O que acontece? Por exemplo, se nós estamos num solo e nós iremos subir a um prédio de 10 andares, certo? Nesse prédio nós iremos subir, nós vamos subir uma altura, e chegando nessa altura, se o corpo descer, ele vai gerar uma energia, claro, vai cair automaticamente, certo? E quando cair, nós tem o peso e a velocidade desse corpo que vai chegar ao solo. E como é definida essa medida? Essa medida se chama a medida de Joule. É uma unidade de medida de energia utilizada no Sistema Internacional de Unidades e é aceita no meio científico. A unidade é usada em todas as equações de cálculo envolvendo energia. Um Joule equivale, que é definido, né, como a quantidade de energia gasta por uma força, que é igual a 1 newton movendo um objeto. Ou seja, na mesma direção. Quando o corpo está caindo, ali está tendo uma energia gravitacional que está indo para o solo. Pode passar, Daniel. Para isso, existe uma fórmula. E nessa fórmula, como aqui mostra um rapaz descendo, né? Um morro, aqui podemos... Um morro, precipício, cada um define o nome que achar melhor. Para definir essa fórmula, vamos fazer o seguinte: tomamos U como a energia potencial gravitacional do sistema, quando o sistema está em uma configuração de referência, na qual a partícula se encontra em um ponto de referência, Y. Normalmente, tomamos de U igual a zero. Por que U igual a zero? Porque zero é o campo nulo, que é no chão. Então, ali no chão não tem mais uma queda, não vai ter, então está no solo, né? E iremos definir o que cada letra se demonstra o que é. Tipo, o M é massa, que pode ser demonstrado em quilogramas. O G é aceleração da gravidade. É o tempo que vai cair, né? Que é o peso ali naquele momento que vai cair. E a altura é definida por H. Aqui, ó, U igual a Y. Por quê? Porque é o campo nulo, que é o campo zero. E é a fórmula que foi definida para a gente pelo livro Halliday, que é M vezes G vezes H, que é o descendo, para calcular quando o corpo cai ao solo. E a outra fórmula também, que é menos M vezes G vezes H, que é subindo. Vocês já ouviram falar assim, para descer todo santo ajuda, agora para subir não? Por quê? Tem uma explicação científica por trás desse ditado popular. Porque para descer é bem mais fácil. Agora, para subir, existe uma energia contra a gravidade. Então, por isso que é mais difícil você subir, escalar uma montanha, você subir um prédio, porque você vai cansar. Então, é uma energia contra a gravidade. Daniel, pode passar. Um exemplo, né, para fixar bem para vocês,
Calcule qual é o módulo de energia potencial gravitacional que um corpo de 5 quilos apresenta quando disposto em uma altura de 10 metros em relação ao solo. Considere a gravidade local como G igual a 9,8 metros por segundo. Aqui, como nós já temos a fórmula, né, que foi definida no slide anterior, agora fica fácil para a gente resolver. Vamos dar nome à fórmula, né, que M é igual a 5 quilos. Por quê? Porque é a massa, a altura é 10 metros, e a gravidade foi definida pelo conteúdo, que foi pela pergunta, né? E agora colocamos na fórmula, multiplicamos tudo, vai dar 490 joules. É essencial você colocar esse J no final, porque é uma unidade de medida internacional. Então, ele tem que ser colocado, porque senão a sua resposta vai estar errada. A energia elástica. A energia elástica é potencial, está relacionada à distância em uma relação ao ponto de equilíbrio de uma mola, ou seja, quando a mola está alongada ou comprimida. Vocês já viram, eu coloquei até uma figura no slide posterior a essa, mas para fixar bem, por que nós usamos a mola? Porque é um exercício que os livros pedem, a mola, o arco, e flecha. Porque quando nós esticamos, nós criamos uma força elástica. Tem um campo que nós criamos, estamos puxando a mola, então ali é uma força elástica, porque nós estamos comprimindo aquela mola. O outro tópico para determinarmos a variação correspondente à energia potencial elástica dos sistemas de blocos de mola. Vamos dar valor de energia potencial U ao bloco na posição X. Escolhemos a figura de uma referência como aquela na qual a mola se encontra no estado relaxado e o bloco está no X igual a 0. Daniel, pode passar. Essa é a fórmula, a demonstração, né, que para se calcular a distância, né, que vai ser elástica, a mola, e nós usamos essa fórmula também, que foi definida pelo livro de Halliday. É muito comum nós vermos nos campeonatos que tem o arco e flecha, né, que o jogador precisa fazer uma força contrária, esticar a mola esticar o arco para a flecha seguir uma direção mais longe. Quanto mais se estica, mais energia vai ter para essa flecha ir mais longe. Então, essa se chama energia elástica. Como eu disse anteriormente, essa é a figura, né? E aqui eu passei um exercício para a gente fixar para vocês. Se vocês quiserem resolver em casa, é um exercício bem fácil. É só colocar na fórmula e dá sentido a fórmula. E eu vou passar para a Janaína, né, que ela vai dar continuidade ao tópico 2. Boa noite, meu nome é Janaína. Vou compartilhar com vocês também os slides que eu fiz para a gente falar um pouquinho sobre o tema. O meu tema é conservação da energia mecânica. A energia mecânica de um sistema, ela é a soma da energia potencial, que é representada por U, com a energia cinética, que é representada por K, dos objetos que vão compor esse sistema. Então, a fórmula que a gente utiliza é esse MEC, que é igual a K mais U, para descobrir a energia mecânica. Quando uma força conservativa realiza um trabalho, que a gente denomina de W, sobre um objeto dentro do sistema, essa força é responsável por uma transferência de energia entre a energia cinética K e a energia potencial U. Então, existe uma variação. A variação da energia cinética, ela é igual ao trabalho que a força exerce sobre o objeto. E já a energia potencial U, a variação da energia potencial, ela é igual ao trabalho, só que negativo. Daí, nós podemos chegar a uma fórmula que diz que a soma de K e U para qualquer estado do sistema
é igual à soma de K e U para qualquer outro estado do sistema. Ou seja, num sistema isolado, no qual apenas forças conservativas causam variações de energia, a energia cinética e a energia potencial elas podem variar, mas a soma das duas vai ser sempre a mesma. Então, uma pode aumentar e a outra diminuir conforme o trabalho, mas a soma das duas tem que permanecer a mesma, constante, não pode variar dentro do sistema. Um exemplo disso é que no passado era costume arremessar as pessoas para o alto usando um cobertor para que pudessem enxergar mais longe. Hoje isso é feito por diversão, mas durante a subida a pessoa tem energia transferida de energia cinética para potencial gravitacional. E na altura máxima atingida, quando a transferência se completa. E durante a queda, a transferência ocorre no sentido inverso. Dentro da conservação da energia mecânica, a gente tem uma fórmula chamada do princípio da conservação da energia mecânica, que quando a energia é conservada dentro do sistema, nós podemos igualar a soma da energia cinética com a potencial em um instante, a soma em outro instante, sem levar em conta os movimentos intermediários e sem calcular o trabalho realizado pelas forças. Então, a variação da energia mecânica é igual à variação da energia potencial mais a variação da energia cinética, que é igual a zero. Sobre a conservação de energia, temos a lei da conservação de energia, que ela se refere à energia total de um sistema, ela é representada apenas pela letra E. A energia total é a soma da energia mecânica com a energia térmica e qualquer outro tipo de energia interna do sistema, além da energia térmica. E de acordo com essa lei, da conservação da energia, nós temos que W, que é o trabalho, é igual à variação da energia, que é igual à soma da variação de todas as energias presentes no sistema, no caso, energia mecânica, energia térmica e outras energias internas que o sistema tiver. A lei de conservação da energia não é algo que deduzimos a partir de princípios básicos da física, ou seja, ela se baseia apenas em experimentos. Porém, de todos os experimentos já realizados por cientistas de várias épocas, nunca se observou uma exceção. Então, ela é considerada dessa forma e ela é uma energia que não desaparece e não pode aparecer e desaparecer, ela é constante. Um exemplo da conservação de energia num sistema isolado, onde não há uma troca com o ambiente, né? Nesse caso, a lei da conservação pode ser expressa da seguinte forma: a energia total de um sistema isolado não pode variar. Em um sistema isolado, podemos relacionar a energia total em um dado instante, a energia total em outro instante, sem considerar a energia em instantes intermediários. Um exemplo de um sistema isolado é a corda do alpinista. Para descer, o alpinista precisa transferir a energia potencial gravitacional de um sistema formado por ele, e o equipamento e a terra. O alpinista enrola a corda em anéis de metal para que houvesse atrito entre a corda e os anéis. Isso fez com que a maior parte da energia potencial gravitacional fosse transferida para a energia térmica da corda e dos anéis, e não para a energia cinética do alpinista, fazendo com que ele tenha facilidade na descida com as cordas. Forças externas e transferências de energia. Uma força externa ela pode mudar a energia cinética ou potencial de um objeto, sem realizar o trabalho sobre o objeto, ou seja, sem transferir a energia. Em vez disso, a força se limita a transferir a energia de uma outra forma para o interior do objeto. Um exemplo é uma patinadora que se apoia numa barra e no momento que ela dá um empurrão na barra, ela causa uma transferência de energia interna para a barra não se move, mas a patinadora sim. Mais à frente, a gente vai continuar com o assunto das forças internas. A referência utilizada no nosso trabalho foi essa, o livro do Halliday. E agora eu vou passar para a colega Tainá
para dar continuidade no trabalho. Boa noite a todos. Eu estarei dando continuidade ao trabalho. Estarei aqui apresentando o slide. Estarei dando continuidade ao trabalho de física, com relação ao capítulo 8. Estarei falando sobre a interpretação de uma curva de energia potencial. Vamos considerar uma partícula pertencente a um sistema no qual... Um momento. Vamos considerar uma partícula pertencente a um sistema no qual atua uma força conservativa. Supomos que o movimento da partícula se dá ao longo de um eixo X, enquanto uma força conservativa realiza trabalho sobre ela. Podemos obter muitas informações a respeito do movimento da partícula, a partir do gráfico da energia potencial do sistema em uma função de composição da partícula U. Aqui iremos apresentar gráficos que estará mostrando para nós um pouco sobre como que funciona a questão das partículas, como que funciona a questão do atrito diante de um movimento. Se o movimento de uma partícula ocorre apenas em uma dimensão, o trabalho W, realizado por uma força que age sobre a partícula, quando a partícula percorre uma distância, se dá com a seguinte, pela variação de energia cinética e a variação de energia potencial, dada por essas informações aqui, delta de x e f de x conforme delta de x. Então, teremos a fórmula, a variação potencial igual menos W, conforme a Vanessa e a Janaína informaram anteriormente, igual a menos F na variação potencial. Diante dessa fórmula, teremos um acréscimo no delta, tendo o zero, então iremos ficar com a fórmula f de x igual a menos du x dividido por dx, que aqui você vai encontrar o movimento de uma dimensão. Aqui teremos os seguintes gráficos. Esse gráfico é um gráfico de uma função potencial de um sistema que contém uma partícula que move apenas do eixo X. Aqui está o eixo X. Então, aqui ele vai ter um movimento do ponto 6 até ao infinito. Esse ponto, como não existe atrito, a energia mecânica é conservada, por isso que ele se torna aqui, quando ele chega neste ponto, ele vai se manter contínuo. Por isso que ele devido a ele não ter atrito, ele vai ter a continuidade do ponto dele. Já aqui nesse gráfico F, a força é igual ao negativo na inclinação do gráfico. A força maior no sentido mais o x. Então, a força maior vai subir lá e vai estar descendo, e aonde que ele vai estar ocorrendo um atrito. E a força menor do sentido menos x. O gráfico da força f de x, que age sobre a partícula, determina a partir da curva a energia potencial, determinando a inclinação da tangente à curva em vários pontos. Por cada momento que ele vai passando aqui, tendo esse atrito, para cada ponto desse daqui, ele vai formando uma força. Curva de energia potencial, pontos de equilíbrio. Quando colocamos um objeto no ponto X, o objeto não pode se mover para a esquerda ou para a direita, já que para isso necessitará de uma energia cinética negativa. Se o objeto for deslocado ligeiramente para a direita ou para a esquerda, uma força restauradora o fará voltar ao ponto 4. Dizemos que essa é uma situação de equilíbrio estável, que ela vai continuar constante. Ela vai começar aqui no ponto 6 do eixo F e vai estar descendo. Porém, quando ela chegar aqui no ponto X, 4x,
ela vai começar a ficar constante, por este motivo que ela continua não tendo atrito. Nos pontos à direita de x5, a energia mecânica do sistema é igual à energia potencial, e o objeto permanece parado. Se o objeto for deslocado ligeiramente para a direita ou para a esquerda, permanecerá na nova posição. Dizemos que essa é uma situação de equilíbrio neutro. X é um ponto no qual K é igual a zero, e se a partícula estiver exatamente neste ponto, a força sobre ela também será nula, e a partícula permanecerá em repouso. Entretanto, se a partícula for ligeiramente deslocada em qualquer sentido, uma força empurrará no mesmo sentido e a partícula continuará a se mover, afastando-se cada vez mais do ponto inicial. Dizemos que essa é uma situação de equilíbrio estável, porque por mais que ela se distancie aqui, ela não vai sair do ponto dela. Aqui temos um exemplo da questão que diz assim: um bloco desliza ao longo de uma pista, de um nível para o outro mais elevado, passando por um vale intermediário. A pista não possui atrito até o bloco atingido a um nível mais alto, onde uma força de atrito faz com que o bloco fique em repouso depois de percorrer uma distância d. A velocidade inicial V inicial, que é V0, do bloco é 6 metros por segundo. A diferença de altura é 1,1 metros. E U é 0,60. Então, aqui a questão está pedindo para determinar D, que é a distância percorrida deste ponto inicial, tendo essa variação aqui, sem ter atrito com o eixo, e ele quer saber qual é a distância que ele vai ter percorrido deste ponto até este. Então, até o bloco chegar ao ponto mais alto, não há atrito, como eu já havia dito. Então, o sistema nesse trajeto tem apenas uma energia cinética, que no caso é apenas o movimento, e a potencial gravitacional, que no caso é a altura, é a distância que ele tem do ponto inicial, sendo parte da primeira convertida na segunda. A partir do ponto mais alto, a energia cinética restante é convertida em uma energia térmica que o bloco para F igual a zero. Aplicando a segunda lei de Newton no eixo Y, sabendo que nele não há movimento, o bloco não para contando com a mesa, a força normal é perpendicular à superfície para cima, neste caso. E a força-peso aponta verticalmente para baixo. Então, está aqui é a fórmula que é a demonstração que nós iremos usar. E expandindo essa expressão, essa demonstração, teremos que K, variável com a variação F menos K com a variação I, mais U, variação F, menos UU, variação I, mais U com a variação K, vezes a massa, vezes a gravidade, vezes a distância é igual a zero. Portanto, menos K com a variação I mais U com a variação F é igual a U mais U com a variação K, metros, massa vezes gramas, vezes a gravidade, vezes a distância é igual a zero. Então, aqui você vai pegar essa fórmula e substituir os valores. Substituindo os valores, você vai encontrar que a distância que ele percorrerá aqui nessa variação será de 1,228 metros. Dando continuidade à curva da energia potencial. Aqui na figura 8, nessa figura 8A, é um gráfico de uma função energia potencial, U, para um sistema no qual uma partícula se move em uma dimensão, enquanto uma força conservativa, F de x, realiza função sobre ela. Podemos facilmente calcular determinando a inclinação da curva em vários pontos. Este é um gráfico de energia potencial, então aqui tem a função, ele não tem atrito, porque ele continua constante quando ele chega no ponto x5. Esse aqui é um outro exemplo, a força é negativa, porque ele
passa aqui nos pontos e continua negativo para o eixo X. Aqui temos mais alguns exemplos de gráficos, que aqui, por exemplo, nessa posição do X1, K é igual a zero, a partícula não pode prosseguir para a esquerda, então ele ficará constante. Nessa posição K, a máxima é a velocidade da partícula também é máxima, então aqui ele estará tendo um acréscimo. E aqui nesse gráfico F, para esses três valores E, MEC, a partícula fica aprisionada, não pode escapar para a direita e nem para a esquerda, neste caso aqui desse ponto verde. E é isso neste momento que eu tenho para apresentar. Eu passo a palavra para o Daniel, que estará encerrando a nossa apresentação. Olá, boa noite. Me chamo Daniel e darei a finalização do nosso trabalho, do capítulo 8. Vou apresentar o slide aqui para vocês, para a gente poder finalizar. A parte final do capítulo 8 diz sobre o trabalho realizado por uma força externa sobre um sistema. Como eu já disse, meu nome é Daniel. Para a gente falar sobre esse assunto, o trabalho realizado por uma força externa sobre um sistema, nós precisamos saber o que é o trabalho, né? O trabalho, que é denominado pela letra W, é a energia transferida para um sistema ou de um sistema por meio de uma força externa que age sobre o sistema. E quando mais de uma força externa age sobre um sistema, o trabalho total das forças é a energia total transferida para o sistema. Aí aqui eu trouxe uma representação gráfica, uma representação ilustrativa, que a gente vai poder entender o que eu disse anteriormente. Quando há um trabalho positivo sobre um sistema, diz que a energia ela é para o sistema. Quando é um trabalho negativo, se diz que é uma energia do sistema, saindo do sistema, que é realmente representando a imagem. E essa energia, ela pode ir para o sistema ou sair do sistema por duas maneiras, sem atrito e com atrito. Sem atrito, a gente tem uma questão. Em uma competição de arremesso de bolas de boliche, você se agacha e coloca as mãos em concha debaixo da bola. Em seguida, levanta-se rapidamente e, ao mesmo tempo, ergue os braços lançando a bola quando as mãos atingem o nível do rosto. Durante o movimento para cima, a força que você aplica à bola, obviamente, realiza trabalho. Trata-se de uma força externa à bola que transfere energia. Mas para qual sistema? Então, para nós responder essa pergunta, nós precisamos verificar quais são as energias que mudam. Então, podemos analisar que é uma variação ΔK da energia cinética da bola, e com a bola e a Terra ficarem mais afastadas uma da outra, há uma variação também ΔU, da energia potencial gravitacional do sistema bola-terra. Para levar em conta as duas variações, é preciso considerar o sistema bola-terra. Assim, a força que nós aplicamos nessa situação é a força externa, que realiza o trabalho sobre o sistema bola-terra. E esse trabalho é dado pela seguinte forma, que é trabalho igual à variação da energia cinética da bola mais a variação gravitacional da situação. Portanto, nessa situação, a troca de energia, a inserção de energia sem atrito. Porém, também há com atrito, a força do atrito. A força do atrito, ela é sempre contrária ao sentido do movimento do corpo. É igual tem essa imagem representando aqui, ó, que a força do atrito, ela sempre é contrária com o movimento do corpo. E a força do atrito, ela surge em razão de pequenas rugosidades existentes entre a superfície do corpo que não são perceptíveis macroscopicamente, ou seja, a gente não consegue visualizar essas pequenas rugosidades que podem ser parte do atrito durante a situação.
A força do atrito ela pode ser calculada pelo produto do coeficiente do atrito pela força da reação normal, que é a fórmula que está representada aqui. O coeficiente de atrito é uma grandeza mal que depende da superfície de contato do corpo, que está representado nessa forma. E aqui eu trouxe o gráfico da força de atrito, que aqui é a força do atrito e aqui é a força aplicada. Que é a força do atrito estático, né? Que é a força que a gente aplica, e a força do atrito cinético. E aqui podemos ver graficamente a situação. Então, resumindo a parte do trabalho, o trabalho ela pode ser positivo quando é para o sistema, para o objeto, ou uma energia negativa quando a força sai do sistema, quando a força sai do objeto. E ela pode ser transferida ou retirada com atrito ou sem atrito, que foram as situações que eu expliquei. E com isso eu finalizo o capítulo 8 e também finalizo a nossa apresentação. E eu agradeço pela atenção e tenham uma boa noite. Muito obrigado.